E aí, pessoal, beleza? Tudo certo? Estamos aí para mais um vídeo aqui no canal. Estamos muito felizes, e eu estou muito feliz, né? Equipe Cris Paz de canal de YouTube, né? É eu, ChatGPT e sei lá quem, o Canva para fazer a capa do vídeo. Esse é um negócio importante, galera. Eu edito no Canva as capas dos vídeos. Eu não abro no Photoshop, não, porque puta, cara, Cara, primeiro assim, eu faço as capas dos vídeos sentado no sofá da sala, então o meu notebook vai travar se eu editar isso no Photoshop. E, enfim, eu trato no Canva mesmo. Aqui na minha agência existe uma placa na porta falando proibido Canva. Que machão que você é. Palmas pra você, ó que você merece. Isso aí, porra. É, cara. Os caras tão nessa ainda, né, cara? Enfim. E, galera, quero falar um pouco sobre eu, professor, Cris professor, sabe? Esse canal fala bastante sobre introversão, esse canal é para isso, né? Pessoas tímidas e tudo mais. E durante um tempo na minha vida, durante um bom tempo, né? Balancei tudo a gravação, que beleza. Durante um bom tempo na minha vida, gravar. Eu participar de qualquer coisa enfim, que fosse durante uma sala de aula, era um negócio assim que não era legal pra mim, assim, sabe? Era um processo que eu não gostava, assim, por N coisas, assim, sabe? E, enfim, a sala de aula nunca foi um ambiente amigável pra mim durante muito tempo, né? Eu acho que é isso que eu consegui tentando resumir aqui, né? Acabou que, enfim, terminei a escola, fui pra faculdade, a faculdade eu acabei me habituando melhor, sabe? Eu acabei, acho que achando sentido mais de tudo aquilo ali que eu não achava na escola. E, enfim, terminei a faculdade, fiz pós-graduação, nunca mais parei de estudar na minha vida, né? Publicidade você não pode parar de estudar. E, enfim, acabou que em algum momento da minha vida eu vi que eu precisava ir mais para palco, não podia mais ficar no bastidor. Participei de um painel de conversas, achei, porra, não morri. Uns 2 anos depois fiz uma primeira palestra junto com a Ruby, que era minha sócia. Não morri, fiquei 5 dias com dor de barriga só antes, né? E depois foi um alívio que eu dormi pra caramba, dormi durante 19 horas. E, enfim, fui até na Unicesumar, lá na faculdade que eu dou aula hoje. E, enfim, aos poucos fui pegando, fui fazendo uma palestra sozinha ou outra. É, As coisas da minha vida sempre foram muito tipo. é, Eu tive muito pouco espaço aberto, principalmente para isso, na minha vida, assim, sabe? Muitas poucas pessoas pegaram e falaram assim: vem aqui, eu tenho um espaço para você e você vai falar, assim, sabe? Esse primeiro painel que eu participei foi basicamente isso, assim, sabe? Mas sempre foi muito tipo, cara, eu organizo um evento, eu falo nesse evento, assim, sabe? Então foram poucos momentos que abriram espaço pra mim, assim. E, cara, durante um tempo isso me incomodava, mas, cara, eu peguei e falei, cara, eu tenho ferramentas pra eu abrir os meus espaços, sabe? Eu não preciso que abram espaço pra mim, sabe? Então isso me dá uma certa liberdade hoje de eu dizer, não, tipo, não, puta, cara, esse lugar é ruim, eu não quero ir, porque eu tenho meus espaços, sabe? Mas, enfim, é, eu organizei um curso uma época lá e eu comecei, que eu vou dar aula de LinkedIn agora. E eu fiz um primeiro curso e, cara, fiz, tá ligado? Tipo, saiu. Foi o melhor curso do mundo? Não, mas saiu. E depois disso, enfim, eu fui chamado para dar curso em company daí, depois de ter feito isso, uma pessoa olhou lá, minha antiga chefe olhou e falou, você dá curso de LinkedIn? Vem dar um curso de LinkedIn na minha empresa. E eu fiz. Enfim, dei aula depois, enfim, foi fluindo as coisas, fui sendo chamado para dar palestra em alguns lugares, né, lugares bem específicos, fui participando mais dos meus eventos e tudo mais. Dei aula numa escola de marketing digital que tinha aqui na cidade em 2019. Fui construindo toda uma carreira para isso, fui construindo aos pouquinhos ali, dar aula foi ficando um processo mais fácil. Dei aula dentro da CPG durante um tempo, durante um curso, por mais que tinha um funcionário interno lá que não gostava lá, ele foi embora lá e eu vou virar diretor da associação, né, enfim. Mas ele não gostava de mim, não sei porquê. Enfim, isso acontece na minha vida bastante. E, enfim, até que chegou o Centro Europeu na minha vida, que é a escola de profissões.
onde eu fui coordenador do curso e eventualmente eu tinha que dar aula. Então eu era professor do curso na primeira turma. Eu peguei e falei, cara, não vale a pena ser professor, porque tipo, eu sou professor e coordenador, então as pessoas, segundo não gostassem da minha aula, não tinha pra quem reclamar. Eu puxava uma coisa muito, tipo, cara, eu não precisava dar aula, assim, sabe? Eu podia ficar, era um desgaste muito grande dar aula lá, mas eu dava aula a cada fim de, eu dividia o curso em módulos, né? Então, tipo, tinha fases do curso, e a cada troca de módulo eu fazia, tipo, uma revisão geral, onde eu destravava os alunos para deixar eles em todo o meu patamar. Então, eu dava essas aulas aqui, e, enfim, o Centro Europeu foi uma escola muito grande, assim, de eu entender como lidar com um aluno adulto, sabe? Adulto, profissional e gente que, tipo, exigente demais, assim, sabe? Então, mega complexo, assim, dar aula para eles ali. Peguei turmas muito boas, peguei turmas muito ruins, mas é da vida, assim, sabe? Então, foi uma baita escola para isso. E, enfim, antes disso, na verdade, eu fui professor de pós-graduação numa faculdade que tem aqui na cidade. E era uma pós-graduação de negócios, bem robusta, assim, e era online. Então eu dava aula por uma câmera. Na verdade, eram 3 câmeras, eu tinha que ficar girando entre elas num estúdio aberto e tinha um profissional olhando ali a gravação para não cair. Inclusive, uma vez eu passei um vídeo no YouTube e caiu a aula, porque era no YouTube a aula. E, enfim, era mega estranho, porque eu falava e ninguém respondia. E eles só tinham no chat para se comunicar. Eu cheguei até a pedir, não tem como fazer um Google Meet para eles abrirem o microfone? Falaram, eles não gostam, eles querem no YouTube. E, enfim, foi mega complexo, foi mega desgastante, mas, enfim, entreguei uma aula de pós-graduação, 4 aulas de pós-graduação, né? Enfim, e eu toquei o Centro Europeu logo depois. E eu tava meio parado nisso, assim, sabe? Eu tava só, tipo, fazendo as minhas coisas voltadas para educação, que são as minhas palestras, fazendo algum outro treinamento em company, que eu comecei a fazer também. Enfim, tava nesse processo, assim. Dar aula para graduação nunca foi um plano meu, por várias questões. Primeiro, eu nunca tive vontade muito pela minha questão. Porque, cara, eu dar aula das 19 até as 22h30 durante 6 meses para fechar uma matéria, eu não sei se eu consigo, é muita coisa. É totalmente diferente do que eu faço. Eu não sei se eu tenho esse jeito. Outra questão é a agenda. Eu não posso viajar durante a semana. E se eu for viajar, eu preciso me organizar muito bem, porque eu preciso repor essas aulas e tudo mais. Tem que ser um negócio mega orquestrado. E eu tava em fase da minha vida que eu tava viajando, tipo, 2, 3 vezes por semana, assim, sabe? Então, a minha vida tava muito acelerada nisso. Então, nunca passou pela minha cabeça muito por isso. E eu pensava muito na questão também, puta, financeiramente não é um negócio que vale tanta pena, assim, sabe? Se for colocar outros valores à frente, né? Valores quanto eu ganho com o cliente e tudo mais, né? Então eu sentia que tirava da minha empresa e não voltava, assim, sabe? Eu pensava, cara, eu não vou conseguir fechar contratos lá dentro, né? Então tinha todas essas questões, assim, sabe? O que que mudou muito esse ano, assim, sabe? O que que mudou, sabe? É, Eu recebi um convite para dar aula, assim, e eu tinha acabado de fazer o WCD, World Creativity Day, onde eu tive contato com todas as universidades da cidade, porque eu palestrei em todas elas, falando do evento, falando sobre criatividade e tudo mais. Então eu ganhei uma certa moral ali, porque, enfim, eu fiz um puto evento aqui na cidade, né? E nesse processo, eu acabei conhecendo muita gente, tudo, acabei recebendo um convite de fazer um teste lá. E eu tava no momento já esse ano de, tipo, repensar muita coisa na minha vida. O que que faz sentido, o que que não faz, eu tô feliz com o que eu tô fazendo, onde que dá pra crescer. E nessas que a gente acaba colocando um monte de pensamentos ali, eu acho que a gente precisa experimentar coisas novas, né? E tipo, e se? E se esse for o caminho? Porque se eu não tô sabendo direito onde que eu vou, esse caminho pode ser bom. Lógico que você não vai topar qualquer coisa. Mas pode topar uns caminhos de, cara, e se? E eu olhei, tipo, cara, eu não tô mais viajando tanto, eu não quero mais viajar tanto, eu tô ficando bem mais trabalhando dentro do escritório. Eu estou, digamos assim, preso em Ponta Grossa por mais 2 anos, pelo menos, por causa da CPG Jovem. E, cara, e se eu virar um professor? Tipo, putz, financeiramente não é um negócio assim que vai me pagar tanto, beleza. Mas eu posso destinar 2 noites por semana, me organizar nessas noites e, enfim, o que entrar ali meio que é lucro, porque são só 2 noites.
eu mantenho todo o meu trabalho. Foi nesse pensamento que eu fui dar aula, assim, fui fazer o teste, passei, enfim. Eu sempre soube que essa era uma alternativa, mas que eu não queria, assim, sabe? Eu sempre soube que eu conseguiria se eu fosse, assim, sabe? E, enfim, a hora que eu vi, eu estava dentro de uma sala de aula, assim, sabe? Então, eu vou dizer que se foi um processo pensado, tipo, o Cris vai virar professor, ele se planejou? Não, não aconteceu isso, assim, sabe? Mas o que que eu vou te dizer, assim, sabe? Eu tô encarando muito como um processo de aprendizagem, assim, sabe? É completamente diferente dar aula na graduação do que dar aula em concurso rápido, em uma palestra, enfim. Tem vários fatores que levam a isso, assim, sabe? Primeiro, os alunos. Os alunos necessariamente não querem estar na sala de graduação, eles querem o diploma. Num curso tipo do Centro Europeu, se a aula ia até às 22, se acabasse 21h40, 21h40 acabou a aula, que era acabar às 22. Às 22h41, a secretária me mandava mensagem perguntando o que aconteceu, por que o professor acabou a aula antes. A secretária já mandava mensagem pro dono da escola, o dono da escola daqui a 5 minutos estava me perguntando por que a aula acabou antes. E não dava mais uns 10 minutos, uns dois alunos, a liderança da turma, vinham reclamar que a aula acabou antes. Então era o pessoal que pagava e pagava caro, e eles queriam aula, eles queriam conteúdo, eles ficavam em cima. Na aula de graduação, eu acho que principalmente das turmas que eu peguei que estão formando, cara, eu acho que se eu não for, eles batem palma. Então, assim, a hora que eu cheguei lá, eu tomei um susto nisso, assim, sabe? Que eu vi que eu falei, galera, tipo, eu vou ter que engajar eles de uma maneira diferente, assim, sabe? E, enfim, eu comecei a entender que eu precisava lidar com pessoas diferentes, com expectativas diferentes, porque da mesma forma que tinha essa galera, tinha uma galera muito interessada, muito boa, assim, sabe? E eu lembro que eu levei um susto, não foi um susto, foi um choque de realidade muito grande, eu acho que numa primeira aula que eu fui, que eu comecei a falar uns negócios, e daí eu olhei pro lado, tinha uma menina, pegou um caderno e anotou o que eu falei, sabe? Eu falei, caramba, cara, ela anotou o que eu falei, tipo. Parece um negócio pequeno, mas é uma puta responsabilidade que tem. Porque é uma graduação aí, galera. Não é um curso. Não é um curso que o cara vai aplicar lá no marketing na empresa dele. É uma graduação, é o diploma do cara. O cara vai pegar beca e toga depois e subir lá e festejar da matéria que ele passou a mim, assim, sabe? Então, é uma mega responsabilidade. Outra coisa, eu tô treinando muito minha oratória e muito minha condução, sabe? Eu sei que eu não tô perfeito nisso ainda, eu acho que eu não sou um professor bom nisso ainda. Mas eu treino oratória 4 horas por dia, por 2 semanas, 2 vezes por semana. Então, tipo, cara, eu tô muito melhor nisso. Eu fui fazer uma palestra esse fim de semana, eu vi que, cara, eu tô bem melhor nisso, assim, sabe? Então é um processo de aprendizagem minha, assim, sabe? E financeiramente, pra mim tá sendo bacana, porque, enfim, tô colocando algumas coisas ali que eu preciso trazer, mas eu tô usando muito para investir no meu negócio digital. Então, tipo, o que tá entrando ali, eu tô usando para reinvestir no meu negócio digital, para eu ter também mais isso, assim, sabe? Eu ser um professor também no digital mais forte, assim, sabe? Então foi uma nova profissão que eu descobri, que eu tô trazendo isso muito, assim. Não sei se você é professor de graduação por quanto tempo, por fim, quantos anos que você, mas tem sido uma coisa bem, bem doida, assim, sabe? E eu olho pra isso, assim, tipo, como uma puta vitória que eu tenho na minha vida, de ser um menino tímido, um menino que não gostava de ir pra aula, que tinha dificuldade de lidar com professores, com alunos, com colegas, que não apresentava trabalho porque tinha vergonha, e foi crescendo, foi evoluindo, e eu me tornei professor de graduação, sabe? Então, tipo, é um negócio assim, tipo, o menino tímido virou professor de graduação, sabe? Isso é um negócio que, puta, eu considero uma puta vitória da minha vida, assim. E talvez as pessoas não sintam o peso disso, mas o menino tímido chegou lá, assim, sabe? Conseguiu e vai conseguir, talvez, trazer pessoas novas para isso, assim, sabe? Então, foi toda essa jornada que eu passei, assim. E o negócio que eu quero dizer, assim, para pessoas que são tímidas, para o nosso público, assim, sabe? Se você tem esse sonho de dar aula um dia, tipo, não use ser tímido como uma limitação, sabe? A gente precisa só treinar um pouco na nossa oratória, nossa condução e enfim, ir para cima. Mas eu acredito muito, assim, que as coisas acabam acontecendo e a hora que é para acontecer, você abraça e vai. E, cara, a hora que for para acontecer, se for para acontecer, abraça e vai, sabe? Não fica nessa, tipo, eu preciso, ou tipo, eu nunca vou conseguir, tipo, abraça e vai que dá certo as coisas, assim, sabe? Vai acabar acontecendo pra você também, se você quiser, né? Se for um negócio que é o teu sonho, assim. Mas eu acho que quanto mais professor introvertido a gente tiver, a gente tira um pouco desse charlatanismo, às vezes, que tem de gente ensinando coisa que não sabe, sabe? Eu me preparo demais pra dar aula, assim, sabe? Isso tá sendo mais difícil.
eu preparar a aula, porque eu estudo muito, eu volto, eu pego o livro, enfim, leio artigo, volto, daí, enfim, passo fim de semana fazendo isso, e daí 3 horas antes da aula, eu reviso de volta, coloco coisa e tudo mais, às vezes enfim, às vezes tem que fazer tudo isso, e chegar lá, o aluno tá dormindo, sabe? Mas um aluno vai prestar atenção, um, dois, três, que são os alunos interessados, e isso já vale a pena, assim, sabe? Isso é um negócio que é bem legal, assim, de acontecer, assim, eu tô me habituando nisso, e eu acho muito por eu ter essa questão de conexão e tem que fazer sentido pra mim, eu não vou me deixar virar o professor preguiçoso que dá qualquer coisa pra eles e tanto faz, sabe? Então, enfim, nisso, eu também não vou pegar mais matéria do que eu aguento simplesmente por ganhar mais hora aula, enfim, eu sempre vou manter isso no pé do chão, porque é o que eu quero, assim, sabe? É o que eu quero fazer, assim, sabe? Então, ser professor não é um negócio que é pro cara extrovertido, assim, sabe? Só. O cara introvertido pode dar aula e pode dar aula muito bem. Dar aula é muito mais o processo de condução de aprendizagem do que você dar aula show. Você não é professor de cursinho que tem que dar show lá e vestir peruca para dar aula pro aluno passar no vestibular, sabe? É muito mais orientar o crescimento desse aluno, indicar coisas para ele, conectar esse aluno no mercado. Enfim, eu vejo que a graduação de publicidade é isso. A graduação de publicidade é duas coisas, estágio e network. Se a gente conseguir posicionar um pouco esse network e ajudar conectando coisas novas para esses alunos, poucos que vão prestar atenção, a gente já consegue ajudar bastante eles. Enfim, olhem para lecionar como uma coisa boa também, como umas coisas que você pode fazer na carreira, porque a gente que é introvertido também pode fazer isso muito bem. Beleza, pessoal? É isso aí, valeu, até mais, show, vamos que vamos, e valeu, até mais.